Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Olha aqui, meu nome é Maria e olha de quem nós vamos falar hoje, do livro de Apocalipse. Por quê? Porque talvez você, como eu, passou muito tempo da vida sem entender esse livro, sem saber o que significa tantas palavras que para nós traziam medo, pavor, pânico, que era o ministério de morte. Nós vivíamos cheios de culpa, a nossa consciência é cheia de culpa. Por quê? Porque ouvíamos pregações que só trazia culpa sobre as nossas vidas, que nós estávamos em pecado, que a igreja estava fria, que o Espírito Santo ia sair, esse tipo de ministração. Então, e o livro de Apocalipse, quando se ministrava na igreja, pronto, meu Deus, os 7 selos, Jesus, só ele vai abrir os 7 selos, e agora, e a serpente, e o dragão, e a mulher que emergia, e isso e aquilo. E nós ficávamos perdidos sem saber o que acontecia e para quem esse livro era destinado, porque nas pregações esse livro era para agora, para os últimos dias. Nós estamos vivendo dias apocalípticos, estamos vivendo dias terríveis, onde as pragas, onde o cavalo amarelo, onde o cavalo vermelho, onde o cavalo preto, onde todas as cores de cavalo ia surgir e aparecer, o cavalo da morte, o cavalo da fome, o cavalo disso, o cavalo daquilo. Sendo que toda a linguagem, né, do livro de Apocalipse era totalmente figurada, uma linguagem totalmente figurada, uma linguagem totalmente codificada por códigos, e somente o Espírito Santo para nos dar entendimento hoje com os olhos da graça. Através do Evangelho da Graça nós podemos entender o livro de Apocalipse. E você vai saber que o livro de Apocalipse, ele não foi escrito para você hoje. Não foi escrito para os brasileiros assim, digamos, diretamente para nós. Foi um livro escrito para os judeus. Ele tinha um destino. E se você perceber logo no início aqui da leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Para quem era destinado esse livro de Apocalipse? As 7 igrejas que estão na Ásia. Esse livro tinha um destino. Não era para nós. Para nós, como história, é importante nós sabermos do que aconteceu. Como história, assim como você conhece a história do Brasil, lá de Colombo, lá de Dom Pedro I, você estava lá naquela época? Você viveu naquela época? Não, mas você conhece através da história, não é isso? Ou tem alguém que viveu naquela época? É igual falarmos sobre a volta de Jesus, que Jesus já voltou e as pessoas ficam intrigadas com isso. Como é que Jesus voltou e eu ainda estou aqui? O arrebatamento hoje é um arrebatamento individual. Você vê arrebatamento acontecer diariamente. Vidas estão sendo tiradas, arrebatadas. Digamos que hoje é assim o arrebatamento. É um arrebatamento individual. Não vai acontecer aquele arrebatamento que os evangélicos estão esperando. Por muito tempo eu acreditei nisso, eu preguei sobre isso. Mas quando meus olhos foram iluminados pelo Espírito Santo, quando o Senhor abriu a minha visão, quando o Senhor me deu o entendimento, ouvindo o Evangelho da Graça, tirou o medo de mim, tirou a má consciência, tirou de mim o ranço da religião. Porque na verdade nós vivíamos dentro de um sistema, dentro de uma religião, e esse ranço nos perseguiu ainda por algum tempo.
E muitos olham para nós hoje e dizem, nossa, estão desviados, estão afastados. Mas muito pelo contrário, agora é que nós estamos mais unidos com o Senhor, porque agora nós sabemos que somos um espírito com Ele, nós somos um só com Ele. E nada e nem ninguém pode nos tirar da mão do Pai, pode nos afastar do Pai. Nada pode mais nos tirar da sua presença. Porque quando nós ouvimos aqui do livro de Apocalipse, tantas mensagens, meu Deus, tantos acontecimentos, o livro e o cordeiro, os selos, quem vai abrir o livro dos 7 selos, os 144 do povo de Deus, meu Deus, as trombetas, muitos estão ministrando hoje que nós estamos na última trombeta. O livro de Apocalipse é um livro totalmente figurado, uma linguagem de figura imensa, que não dá para eu te falar, mas nós vamos procurar trazer a mensagem de cada codificação que existe aqui dentro desse livro. Porque é muito tremendo. E quando nós temos o conhecimento de que o livro de Apocalipse, tudo que está escrito nele já aconteceu, que o ano 70 foi um ano crucial para a libertação total dos judeus e os gentios. Então, que veio a ministração que Paulo recebeu a revelação e hoje a nós é dado o conhecimento, entende? E como diz mesmo a palavra, a Bíblia, que o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Perece de quê? Do que é que nós estamos sendo salvos hoje? Nós estamos sendo salvos do sistema religioso, não da salvação eterna, porque essa já é garantida antes mesmo de nós nascermos. Antes mesmo da fundação do mundo, nós já éramos salvos. O Senhor já tinha visto tudo isso. Aos gentios não existe mandamentos, aos gentios não existe regras. Todas aquelas 613 regras, mandamentos, era para os judeus. Você vê que nenhum, quando João diz que todos pecaram, quando João diz, aquele que diz que não pecou, então, quando ele traz esse tipo de ensinamento ali para os judeus, quando alguém dizia que não pecava, ele disse que era mentiroso, porque 613 ordenanças da lei mosaica era muito difícil e era impossível alguém dizer que não tinha pecado, porque todos pecaram. Todos quem? Todos os judeus naquela época. Não é para nós hoje. Temos que entender para que público aquela palavra estava sendo destinada. Agora a pessoa, por conhecer a graça, querer viver uma vida na carne, praticando obras da carne, vai trazer consequências terríveis a você. Aquele que quer praticar obras da carne, ele vai sofrer todas as consequências na carne. Isso não quer dizer que são aquelas leis e ordenanças da lei mosaica. Ali era para um povo judeu. E veio Jesus como judeu e cumpriu toda aquela lei para eles, no lugar deles. Você vê que vai ficando fácil o entendimento para quem já tem olhos, mas você que está chegando agora nesse canal, está chegando agora no Evangelho da Graça, o Senhor vai te dando esse entendimento, esse conhecimento, e você vai se limpando, vai limpando a sua mente, porque agora nós estamos sofrendo uma libertação na mente. Nós estamos sendo limpos dia após dia através da ministração do Evangelho da Graça. Mas Paulo fez isso, mas Paulo fez aquilo, mas Paulo jejuou, mas Paulo rapou cabeça, mas Paulo, ele fez tudo isso porque ele diz que ele
estava ignorante quanto ao Evangelho da Graça, porque ele não tinha esse entendimento. Lá na frente, que o Senhor foi dar entendimento a ele. Ele mesmo dizia que ele era judeu. Ele praticava todos os dogmas da lei, ele cumpria a risca, mas o Senhor veio e revelou o Evangelho da Graça a Paulo, e a vida dele foi mudada, foi transformada. De Saulo veio para Paulo, e foi tudo transformado na vida dele. Essa graça que foi revelada a ele, hoje está se espalhando pelo mundo afora, está chegando até a você esse conhecimento, que a nós não foi dada a revelação, mas o conhecimento. Nós que estávamos presos a um sistema, não enxergávamos isso. Nós achávamos que podia perder a salvação, que as pragas de Apocalipse a qualquer momento iria surgir. É o Apocalipse que está acontecendo. Olha aí tudo que está acontecendo. Olha as guerras, olha os terremotos. Jesus disse que nos finais dos tempos ia acontecer tudo isso. Mas Jesus disse, meus queridos, que João era uma das testemunhas que não ia morrer, ele ia presenciar tudo isso, e aconteceu. Entende? E alguns também que mataram o Jesus judeu, iam ver. E quando diz que todo olho o viria isso acontecer, eles iam ver tudo isso acontecer. Todo olho é esse? Todo olho judeu, dos que praticaram aquilo com Jesus. Todo olho ia ver, e todo olho naquela época viu isso acontecer. Entende? Todo olho judeu, dos judeus, viram acontecer no ano 70 a destruição do templo. E aí começou, porque eles estavam passando de uma era para uma outra. Eles estavam na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. E ali mesmo depois da destruição do templo, muitas coisas ainda continuavam a acontecer. Até esse ranço da lei e da religião sair. Mas você vê que até hoje perdura isso. Até hoje continua acontecendo. Então é uma questão de entendimento. Nós estamos sendo salvos agora desse entendimento perverso, desse entendimento do sistema religioso. Então o livro de Apocalipse é um livro que já aconteceu, não é para nós hoje, é para nós como conhecimento da história, mas não uma coisa futurística, uma coisa que vai acontecer, que vai vir essas pragas. Não. Procure entender, procure estudar cada ponto, que aí você vai tirar suas próprias conclusões e ver que isso já foi passado. Eleito, eleita, viva sem medo. Viva sem medo, tranquilo, sem pavor, sem terror. Viva tranquilo. Então, esse livro aqui é totalmente figurado. Não é para a igreja perfeita, abençoada, salva e eleita que já somos nós. Não é para a igreja de hoje, para a igreja que está no Cristo ressuscitado. Não, isso aqui já aconteceu. E graças a Deus, porque nós vivíamos com medo. Quem não tinha medo do livro de Apocalipse? Era terrível o negócio, né? Mas graças a Deus veio o Espírito Santo e nos iluminou as nossas mentes. E hoje nós podemos desfrutar, nós podemos ver as coisas acontecerem e nós temos consciência de que tudo isso aqui já passou. De que não vai vir uma grande tribulação. O 66, então, o sinal da besta, que iria ser colocado na testa ou na mão direita, você vai entender tudo isso, do que era o sinal do 66. Tem gente que diz, mas você não vai, não explica profundo. Nós vamos estar preparando material para nós explicarmos ponto a ponto, nós pontuarmos cada questão do livro de Apocalipse. Mas você que está chegando agora em graça, não tenha medo.
Fique tranquilo, esse livro não é para nós. Não vai vir tribulação, não vai vir meia-meia, não vai vir o sinal da besta, não vai. Isso tudo já aconteceu antes do período, antes do ano 70. Isso já aconteceu e hoje você pode viver em graça, abençoado, feliz e sabendo que você já é do Pai e nada e nem ninguém te tira da mão dele. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.